microfone. Acredito que agora tá dando som. Não, tirar o meu. Aqui. Microfone. Acredito que agora tá dando som. Agora sim que eu tô te ouvindo aqui e aqui. Sim. Acredito que agora tá dando. Agora sim que eu tô te ouvindo aqui e aqui. Aliás, eu tô me ouvindo também, vou parar de falar. Desculpa interromper de novo, mas parece que continua sem áudio. Tentar resolver aqui. Sim. Não, lá não.
Ok, agora vocês conseguem ouvir? Vocês conseguem me escutar por lá? Sim? Ok. Bom, retomando aqui então a questão. Bom, depois de falar que a pilha vai ser moída e dizer que é necessário separar o aço, o que a questão vai perguntar? Ela vai perguntar qual processo é aplicado à pilha que permite obter essa separação. Que separação? Separação do aço dos demais componentes. E o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nas propriedades desses materiais, tá? Então, o que eu estou analisando aqui? Eu tenho uma solução eletrolítica aqui, tá? Eu tenho a camada externa de aço, tenho alguns metais, metais alcalinos aqui, tá? E qual que vai ser a diferença aí desses outros componentes que vão ser eletrólitos e metais alcalinos para o aço? O aço é feito de ferro e carbono, mas é majoritariamente ferro. É um elemento que apresenta propriedades ferromagnéticas, ou seja, ele consegue se magnetizar, tá? Se vocês lembram por que isso acontece lá, na distribuição eletrônica eu vou ter elétrons com spins desemparelhados lá. Na verdade, vou ter elétrons desemparelhados e como eles estão desemparelhados, eu não tenho um elétron anulando o spin do outro em um mesmo orbital e, portanto, isso é uma carga elétrica em movimento. Carga elétrica em movimento gera campo ou é suscetível a ser orientada por um campo. Então, por isso é que ele é magnetizável. Tendo isso em mente, o processo que eu aplicaria para separar o ferro o aço dos demais componentes da pilha é a ação de um eletroímã. Tá certo, gente? Passando para a próxima questão. Questão 101. Essa é uma questão boa, essa é uma questão que eu gostei de ver, porque ela exige um pouquinho mais de raciocínio. Ela diz o seguinte: os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico num lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentam a mesma atividade. E isso aqui é a parte importante, tá? Suponha que um composto apresentado seja um feromônio natural, este composto aqui, e que seu tautômero seja um potencial substituto. Com base na estrutura química deste feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Aí ele apresenta a estrutura das substâncias aqui, tá? Primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. A gente está falando de isomeria, a gente está falando de moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, tipo C2H4, C8H18, assim, apresentam a mesma fórmula molecular, porém elas têm algo de diferente na estrutura, tá? Então a gente tem que pensar, analisar essas aqui embaixo, qual delas tem a mesma forma molecular aqui, mesma fórmula molecular, e como essa estrutura aqui apresentada por alguma delas pode se relacionar com esta para que elas desempenhem a mesma função. Então, nós vamos ver o seguinte. O que é isso aqui? O que é essa molécula? Isso aqui é um aldeído, né? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é um aldeído. Deixa eu fazer desse jeito. Aqui, dupla O. Tem uma carbonila aqui e aqui um hidrogênio, tá? Se eu penso, eu posso cometer um erro muito grande e pensar só no grupo funcional aqui, tá? E se eu pensar só no grupo funcional, onde é que eu vou me atirar? Eu vou me atirar nesta aqui, porque tem o mesmo grupo funcional, logo pode exercer uma atividade semelhante.
Só que eu tenho uma cadeia carbônica maior aqui, tá? Então tem um problema, não pode ser esta molécula. E se eu lembro lá que esta forma da molécula pode estar em equilíbrio com outra forma dela, ou seja, estar em equilíbrio com o seu tautômero, aí eu posso começar a pensar em qual destas moléculas apresentadas aqui pode ter a mesma função que ela, tá? Como é que isso aqui entra em equilíbrio? Isso aqui pode entrar em equilíbrio com a forma enólica. É o que a gente chama de equilíbrio, o que lembra o equilíbrio cetenólico. Eu não sei se eu posso falar de equilíbrio cetenólico para aldeído, mas é a mesma lógica, tá? Porque eu tenho uma cetona aqui que vai acabar se convertendo num enol. O que é um enol? Um enol é um álcool que apresenta uma dupla ligação. Aí, como é que isso vai acontecer? Por exemplo, eu tenho uma ligação dupla aqui. Certo? Então, continuando aqui, o que vai acontecer? Para eu formar uma dupla aqui na cadeia carbônica, eu preciso necessariamente que esta ligação aqui desça para cá. Na verdade, o que é mais certo de dizer que vai acontecer, para poupar tempo e poupar passos aqui, eu tenho dois pares de elétrons aqui nessa ligação dupla. Então, um deles pode capturar este hidrogênio aqui, aí o hidrogênio fica com o oxigênio, e estes elétrons aqui ficam com este carbono, vêm para cá para fazer a ligação dupla. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a formação dessa espécie aqui, com a dupla aqui, aqui o oxigênio ligado ao hidrogênio. E da mesma maneira, eu posso interconverter isso aqui na espécie anterior. Um dos pares da dupla vem aqui, pega este hidrogênio e este par de elétrons aqui da ligação do oxigênio com o hidrogênio volta para cá. Então, eu tenho essa espécie aqui de cima. Ou seja, o tautômero desta espécie química aqui vai ser este enol aqui, porque na verdade ele está em equilíbrio. Esta forma da molécula está em equilíbrio com essa. Logo, eles podem ter potencial para apresentar a mesma atividade. Muito boa, muito importante essa questão. Acho que até agora essa é a mais dificilzinha, que exige um pouco mais de raciocínio, mas é bem boa, bem interessante. Passando para a próxima questão, a questão 104, tá? Essa questão aqui assusta um pouquinho, mas ela é mais raciocínio lógico do que química propriamente. Então, vamos com calma. O que o texto vai apresentar? O texto vai apresentar que a União Europeia colocou um limite para a emissão veicular de CO2 de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado para os veículos a partir de 2012, tá? Ponto. Essa é a informação mais importante aqui. Aqui, a massa molar do CO2 também é importante, tá? E o que ela vai nos dizer? Ela vai nos dizer que a gasolina é feita à base de octano ou isômeros de octano, que vão ter aqui a mesma fórmula molecular e, portanto, a mesma massa molar, tá? E ele vai nos apresentar um modelo de carro que anda 10 km com 1 litro de gasolina, feita de octano e isômeros de octano, e cuja densidade é de 0,7 kg por litro. Tá? Ele deu um monte de informação para a gente. E o que ele pede para a gente dizer é qual a diferença entre a emissão de CO2 deste carro com o limite de emissão que foi estabelecido na União Europeia. Ou seja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular quanto CO2 este carro emite por quilômetro rodado, comparar com o limite imposto aqui pela União Europeia, fazer uma razão entre uma coisa e outra, e botar isso na forma de porcentagem.
para resolver a questão. Bom, a única coisa aqui que é necessariamente de química que a gente vai ter que pensar é pensar na reação que ocorre, tá? A reação está ocorrendo, queimando essa fonte de carbono aqui, produzindo água e dióxido de carbono. Então, fazendo aqui, o que vai acontecer? Eu tenho C8H18 aqui. Vou fazer para 1 mol disso aqui, tá? 1 mol de C8H18 mais X mol de O2, porque é uma reação de combustão, então ele precisa do comburente para ocorrer, que vai formar aí Y mols de H2O, que não nos interessa, então eu posso deixar aqui X e Y, porque eu não vou usar isso para fazer conta, mais CO2. E agora vem a parte importante aqui, tá? Eu vou me preocupar só com a quantidade de carbonos. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou usando 1 mol de octano. 1 mol de octano tem quantos carbonos? 8. Se eu tenho 8 carbonos aqui do lado esquerdo, eu tenho que ter 8 carbonos do lado direito. Quantos carbonos tem uma molécula de CO2? 1. Então, quantos mols de CO2 vão ser formados a partir da queima de 1 mol de octano? Vão ser formados 8, tá? Isso aqui pode ser estequiometria ou balanço de massa, na verdade, tá? Porque a gente vai tratar em unidade de massa aqui para frente. Então, é conservação de massa, dizendo da maneira mais correta, conservação de massa, porque tudo que entra de um lado tem que estar no outro, eu não posso perder massa nesse processo, tá? Beleza. Por que eu preciso saber disso? Ora, eu preciso saber disso para poder dizer quanto de CO2 que vai ser gerado pela queima desse carro aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, como está tudo em unidade de massa, vamos passar a trabalhar com massa aqui. Então, o que vai acontecer? Eu sei que 1 mol do octano tem 114 gramas, tá? Ele tem 114 gramas por mol. Quanto que isso aqui vai formar X gramas de CO2? Quantos gramas vai formar? Vou pensar o seguinte. 1 mol formou 8 mols de CO2, então 114 gramas vai formar 8 vezes a massa molar do CO2, correto? Então, aqui eu vou ter os 8 mols vezes 44 gramas por mol, tá? Então, com 114 gramas de octano, eu formei aí, na verdade, 352 gramas de CO2 para queima de 1 mol, tá? Para queima de 1 mol do octano ou queima de 114 gramas. Aí, o que eu tenho que pensar é o seguinte. Bom, já sei, queimando 114 gramas de octano, eu libero 352 gramas de CO2, óbvio, porque eu vou estar adicionando oxigênio, eu não estou criando massa nesse processo. Então, eu posso fazer uma regra de 3 aqui. Como é que eu posso fazer regra de 3? Ora, eu sei que em 1 litro da gasolina, eu tenho 0,7 kg, ou seja, eu tenho 700 gramas aqui de octano em 1 litro de gasolina. Então, eu posso fazer uma regra de 3. Para esse 1 litro de gasolina, quanto de CO2 vai ser emitido, tá? E depois tem um último passo. Mas então, vamos lá, vamos fazer essa regra de 3. Em 1 litro de gasolina, eu tenho 700 gramas de octano. Se 114 está para 352, 700 está para x igual a aproximadamente, não dá um resultado exato, mas 2.161 gramas, tá, de CO2. É só indicar que essa coluna aqui é a do CO2. Beleza? Está para 2.161 gramas de CO2.
Aí, isso é a queima de 1 litro de gasolina. Só que ele me dá a informação que o limite é 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Ou seja, depende da eficiência do carro. Eu tenho que olhar aqui. Quantos quilômetros com 1 litro esse carro faz? 10. Então, se eu quero saber o quanto ele emitiu em 1 quilômetro, basta eu pegar o que ele faz com 1 litro e dividir por quanto ele roda. Então, eu pego isto aqui, que foi o que ele fez com 1 litro, divido por 10 e vou ter o quanto ele emitiu de CO2 em 1 quilômetro rodado. Dá aproximadamente aí 216 gramas. Lembrando que no Enem a gente não tem calculadora, então se tiver que arredondar um pouquinho, pode arredondar para facilitar as contas, tá? Então, este carro aqui andou, na verdade, emitiu 216 gramas de CO2 em 1 quilômetro rodado. Só que o que ele nos pede é, isso é maior, é menor do que o limite e a porcentagem. Bom, para fazer isso, basta apenas eu tirar a diferença do que ele emitiu com relação ao limite, tá? Então, eu boto o que ele emitiu na frente, 216, menos o limite, para ter essa diferença, dividido pelo limite. Como é que eu vou saber se é maior ou menor? Bom, intuitivamente a gente já vê aqui que ele emitiu mais do que o limite, tá? Só que matematicamente isso também se confirma, porque eu faço o que ele emitiu menos o limite, eu vou ter um valor positivo aqui, caso seja maior, e caso ele tenha emitido menos, eu ia ter um valor negativo aqui, se alguém quisesse fazer esse raciocínio, tá? Isso aqui vai me dar 86 sobre 130. E resolvendo isso aqui, a gente obtém 0,66 ou 66%, tá? 66%. 66% acima do limite, portanto, a resposta para esta questão é a alternativa E. Tá legal? Outra questãozinha bem boa de fazer. Indo para a próxima, na questão 110, ele diz o seguinte: reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo que se encontra básico. Informação importante. Ela quer corrigir o pH e o pH está básico, ou seja, eu tenho que acidificar. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são acetato de sódio, se eu não me engano, cloreto de amônio, NaBr, soda e cloreto de potássio, tá? E daí ele pergunta qual dessas substâncias eu tenho que adicionar para corrigir o pH básico, ou seja, para acidificar esse pH. Bom, eu vou ter que lembrar lá dos conceitos de ácido e base, de Lewis, de Arrhenius e de Bronsted-Lowry. E aqui, para resolver esse exercício, eu vou usar aquela definição mais básica de ácido e base, tá? Aquela diferença mais básica, que diz que um ácido doa H+, tá? E uma base doa OH-, tá? Aquela definição mais simplificada que a gente tem de ácido e base, ela é suficiente para resolver essa questão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas moléculas aqui e vou dissociá-las. Ou seja, eu vou fazer a quebra iônica delas aqui e avaliar se alguma delas aí vai liberar H+ ou OH-, tá? Então, eu venho aqui. Tenho essa molécula aqui. Se eu quebrá-la aqui, eu vou ter Na+ e esta parte negativa, tá? Não tenho nem ácido nem básico. Eu tenho 2 íons aqui que, pela definição de ácido e base que a gente adotou para resolver, não me dizem nada. Venho aqui, NH4Cl. Rompo aqui, fica Cl com a carga negativa, NH4+. Depois a gente vai voltar para cá, tá? Só quero fazer essas quebras de ligação. Rompo aqui, NaBr.
Bromo vai ficar com a carga negativa, o Na vai ficar com a carga positiva. Aqui NaOH, opa, viu uma hidroxila, fazia parte lá da minha definição. Na+, OH-. O que eu sei? Sei que libera uma hidroxila no meio. Logo, é básico. Logo, não é esta alternativa, porque o meu pH já está básico. Eu quero corrigir ele para um pH ácido. E aqui o KCl é a mesma coisa. K mais Cl menos. Vamos voltar aqui para a alternativa B. O que eu vou ter aqui, na verdade? Eu tenho NH4 mais, tá? E eu tenho Cl menos. Ah, então eu não tenho hidrogênio aqui, eu não tenho próton sendo liberado no meio, portanto não é um ácido. Errado, porque como é que eu posso escrever isso aqui? Como é que eu posso escrever o íon hidrônio aqui, o NH4+. Ele não é o NH3 aqui da amônia mais um próton aqui, mais um H+, é. Ah, mas eu posso escrever dessa maneira? Claro, você pode escrever dessa maneira e você já escreve, só que você não se deu conta porque é uma molécula diferente. Quando a gente fala que tem um ácido dissociado na água, a gente escreve H2O mais H+, posso escrever desta maneira, ou, analogamente, eu posso escrever isso aqui como sendo o íon hidrônio. A água aí com um hidrogênio a mais, com um dos pares de elétrons do átomo central aqui comprometido e, portanto, um hidrogênio ácido. E é o mesmo raciocínio aqui pro amônio, tá? É uma espécie ácida, vai liberar H+ no meio e, portanto, é o que eu escolho para corrigir o pH que está básico, é o que eu escolho para acidificar esse solo. Beleza? Dando continuidade aqui, vamos para a questão 113. 113. Essa aqui é bem simplesinha, só exige que o aluno diferencie o que é um processo físico e o que é um processo químico e saiba diferenciar um do outro. Então, a questão diz o seguinte: entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos, constituídos por polímeros. A consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas como separação do resíduo, chamada de catação, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e aquecimento. Tá? Esse aquecimento aqui é fusão. Ele pergunta quais das etapas citadas no processo de reciclagem são classificados como métodos químicos. Aí o que a gente tem que ter em mente? O que diferencia um processo físico de um processo químico? Um processo físico, eu vou ter alterações aí no estado daquele material. Ou seja, ele vai derreter, ele vai passar por um processo que vai deixar ele particulado, ele vai solidificar, tá? Estou mexendo no estado físico do material. Agora, processos químicos vão alterar a estrutura da matéria através de reações químicas. Então, eu só tenho que parar para pensar desses processos apresentados, quais que envolvem reações químicas, quais que estão alterando a estrutura da matéria. Tá? Então, eu vou olhar aqui. Secagem e aquecimento. Secagem, não estou alterando a estrutura daquele polímero. Eu só estou evaporando a água que estava na superfície, mas nem a própria água eu posso dizer que está sofrendo uma alteração química, porque ela só está sofrendo uma mudança de estado físico. E o aquecimento também não é, porque ao aquecer o material, eu só altero o estado físico dele aqui, fundindo esse material. Separação não é um processo físico, um processo manual aí. Hidrólise. Hidrólise. Hidrólise é importante, tá? Por quê? Hidrólise é uma reação química que envolve quebra aí das ligações. Então, hidrólise é importante. Moagem e lavagem não são processos físicos. Secagem a gente já viu que não é. E pirólise é
pirólise é um processo químico. Por quê? Porque através a quebra através do calor, da queima, né? Então, tem quebra de ligação aqui também, portanto, altero a estrutura química da matéria. Bom, nos resta a alternativa A com a hidrólise e a pirólise. Certo? Questãozinha simples essa. Próxima questão. Questão 114. Essa questão também não exige um conhecimento muito aprofundado, exige mais raciocínio lógico. Ela nos diz o seguinte: é possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra. Característica do leite. Tá? Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, gerando a cor verde. Tá? Então, substâncias redutoras dão a cor verde. A diminuição do valor de pH do leite, torna o indicador amarelo. Em pH mais elevado, ou seja, pH básico, o indicador adquire a cor violeta e em meio neutro a cor azul. Considere que um lote industrial de leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Soda cáustica é o quê? NaOH, é uma substância básica. Vamos voltar aqui. Já estou fazendo antes de ler a pergunta. Em pH mais elevado, ou seja, em pH básico, o indicador adquire a cor violeta. Tá? Então, se o leite foi adulterado com soda cáustica e foi usado o indicador vai indicar a cor violeta e é exatamente o que ele pergunta aqui. Foi adicionado o azul de bromofenol ao leite adulterado com soda cáustica. Qual é a cor que apresenta? Apresenta a cor violeta. É só questão de ler o texto aí com atenção. Próxima questão. Questão 120. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia, normalmente na alimentação ingerido na forma de ferro 3+, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção como ácido ascórbico. Ácido ascórbico aqui, a vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Então aqui a gente tem a reação do ácido ascórbico da vitamina C com o ferro, formando essa molécula aqui, liberando ferro 2+, e 2 prótons aqui. Aí ele pergunta: a ação do ácido ascórbico sobre o ferro ocorre por meio de uma reação de... Aí ele dá as opções. Antes da gente ver as opções, vamos dar uma olhada aqui e ver o que está acontecendo. Tá? Eu tenho aqui a minha molécula de ácido ascórbico. Vamos ver o que mudou nela. Esta parte aqui de cima está toda igual. Esta parte aqui está toda igual. Eu tive diferença nessa parte de baixo aqui. O que eu observo? Ela perdeu os hidrogênios. Tá? Aqui eu tinha um par de elétrons. E agora aqui eu tenho 2 em cada dupla. Se isso aqui viesse para cá, para fazer uma das duplas, ok, mas de qualquer jeito foi adicionado aqui um par de elétrons. Tá? Então, ok, foi essa transformação que ocorreu. Vamos dar uma olhada aqui e a eliminação dos hidrogênios, é claro. Tá? Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu com o ferro. O ferro entrou como ferro 3+. Ele saiu como ferro 2+. Ou seja, ele ganhou elétrons aqui também, tá? Porque ele sofreu uma redução aqui. Ele passou de ferro 3+ para ferro 2+. Então, só analisando isso, a gente já vê que a gente pode descrever esta reação aqui como um processo de oxirredução. Não é verdade? Porque aqui o ferro foi reduzido, o ácido ascórbico perdeu estes hidrogênios aqui
tá? E, portanto, a perda de hidrogênio, eu posso considerar que essa molécula foi oxidada também, de uma certa maneira. Então, essa aqui é uma reação de oxirredução. Vocês estão aí? O pessoal está conseguindo me ouvir ainda? Certo, certo. Dando continuidade aqui, a questão 121 diz o seguinte: para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, que é o principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. E daí ele apresenta esses gráficos e pergunta qual gráfico foi obtido pelo analista. Bom, o que a gente sabe para substâncias puras? Esta questão aqui também é bem simples, tá? Para substâncias puras. Para substâncias puras, a gente tem calor que a substância vai absorvendo, tá? Aqui, deixa eu fazer aqui. Tempo, temperatura. A substância vai absorvendo calor até chegar em uma determinada temperatura. E nessa temperatura, que é o ponto de fusão ou de ebulição, ou enfim, uma mudança de estado físico, a temperatura vai se manter constante até que ocorra a mudança completa do estado físico daquele material, tá? Ocorreu toda a mudança, continua adicionando calor, a temperatura continua subindo. Chegou em outro ponto, chegou no ponto de ebulição, a temperatura vai se manter constante até que ocorra toda a ebulição daquele material, tá? E depois de ocorrer a ebulição, eu vou ter vapor superaquecido aqui, que vai continuar aquecendo ad infinitum aqui, tá? Então, eu vou ter essas linhas retas aqui, tá? É só isso que você precisa saber para resolver essa questão. Agora, se eu tiver uma mistura de substâncias, aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma coisa do tipo deste gráfico A que está sendo mostrado aqui. Porque uma delas chegou no ponto de fusão, tá? Então, a inclinação desta curva é menos acentuada porque uma parte daquela mistura não está aumentando a temperatura enquanto está se fundindo. Mas, como eu tenho impurezas, essas impurezas ainda vão aumentando de temperatura, porque elas não têm as mesmas propriedades químicas aqui do componente de interesse que eu quero saber se está puro ou não. Então, elas têm propriedades diferentes, então elas continuam aumentando de temperatura. Ou seja, todos estes gráficos aqui com inclinações nos patamares aqui de fusão e ebulição estão incorretos, tá? Porque ele disse que a amostra é pura, então esses aqui estão incorretos. E aqui no B ele está partindo já de 1600 graus, o que não é o que ocorre, porque diz pra gente que ele submeteu ao aquecimento até chegar nessa temperatura. Então, eu gostaria de ver um pedaço para baixo aqui do gráfico, tá? Logo, o único gráfico completo e que segue esse padrão de substância pura é o gráfico D, porque a gente observa um aumento da temperatura até chegar no ponto de fusão, uma estabilização da temperatura enquanto aquela matéria se funde, depois elevação da temperatura até o ponto de ebulição, estabilização da temperatura enquanto aquela matéria passa para o estado gasoso e depois aquecimento de novo. Tá certo? Dando continuidade aqui, a questão 122 vai nos dizer o seguinte: a rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos de um sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica do nitrogênio, realizado por bactérias. Tá? De todas as questões, essa é a que eu achei mais conteudista, assim, porque ela não envolve tanto raciocínio, você só tem que saber o que é o processo de fixação biológica do nitrogênio,
quer saber que essas bactérias utilizam o nitrogênio atmosférico para fixar no solo na forma de amônia aí, tá? Então esse N2 sofre uma quebra e uma redução e é fixado na forma de amônia. Então você realmente teria que saber o que é a fixação biológica do nitrogênio e qual forma do nitrogênio é convertida em outra por essas bactérias, tá? Então a resposta dessa é a letra A. No processo de fixação biológica ocorre a conversão do oxigênio atmosférico, perdão, do nitrogênio atmosférico, nitrogênio gasoso, em amônia, tá certo? Continuando aqui. Questão 124. Essa questão aqui é bem interessante também. Ela diz o seguinte: os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre, por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio, NaOH, contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra este processo é a seguinte, tá? Aí ele pergunta: a restauração do objeto de prata ocorre por causa do quê? Bom, a gente poderia apontar mais de uma causa, a gente até poderia fazer isso, até porque é necessário adicionar o NaOH aqui, mas o principal fator aqui que está acontecendo, que se vocês observarem, é que aqui, ó, antes eu tinha prata na forma de sulfeto, tá? E esta prata foi aí, sofreu uma redução aí de volta, foi convertida de volta na forma metálica, tá? E eu tinha também alumínio na forma metálica, aqui, que sofreu uma oxidação e formou essa outra espécie aqui, tá? E esse é o nosso principal interesse quando a gente analisa isso aqui. Por quê? Aqui eu tenho prata oxidada, que se oxidou formando esse sulfeto aqui, e ela entrou em contato com o alumínio da minha panela e ela foi para a forma metálica e o alumínio foi oxidado. Significa o quê? Que dentre essas duas espécies aqui, entre esses dois pares de espécies, na verdade, o alumínio vai ser mais suscetível aí à oxidação em meio básico, tá? Que é só isso que está dizendo de adicionar NaOH. Vai ser mais suscetível à oxidação em meio básico do que a prata. Porque não adiantaria eu tentar resolver esse problema da prata se eu não passasse o problema adiante, na verdade. Se eu não encontrasse uma espécie química que é mais suscetível de se oxidar do que a prata, podendo liberar aí de volta a prata metálica no meio. Então, o que acontece? O alumínio sofre oxidação. Por sofrer oxidação, ele é o agente redutor do processo. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Tá legal? Passando para a próxima questão. A questão 125, essa é daquelas questões de assustar, né? A gente vê o tamanho da molécula e diz, meu Deus, o que está acontecendo? Mas na verdade é bem tranquila, tá? Vocês não precisam se preocupar com ela. O que ele nos diz aqui na introdução é que o reagente conhecido como Kastle-Meyer é um indicador, tá? Este indicador aqui, que está aparecendo nas suas duas formas, é utilizado para detectar presença de sangue. Trata-se de uma solução aquosa incolor preparada com zinco metálico, barará, barará, aqui como ela é preparada. E essa solução, quando entra em contato com a hemoglobina contida no sangue e na presença de água oxigenada, passa de incolor para vermelho, indicando a presença de sangue no local conforme as reações descritas, tá? Então aqui, o indicador na presença da hemoglobina e da água oxigenada libera água e oxigênio, tá? Daí ele pergunta:
A mudança de coloração que indica a presença de sangue ocorre por causa da reação do indicador com o quê? Bom, já sei que a água oxigenada aqui sobre a hemoglobina vai liberar água e O2. E aqui na reação anterior, que na verdade é só para exemplificar o funcionamento do indicador, eu vejo que quando ele está reduzido, ele é incolor. Ele entrou na presença de oxigênio, foi oxidado, ficou vermelho. Então, o que faz esse indicador funcionar é a reação com o oxigênio. Simples. Vamos ver se tem essa alternativa aqui. O que faz ele funcionar é o gás oxigênio produzido pela decomposição da água oxigenada, que vai reagir com ele e formar a cor vermelha. Tá legal? Questãozinha que era para assustar, mas que é bem simples, não precisava ter medo nenhum. Indo para a próxima, a questão 127. Questão 127 é bem simples, requer um pouquinho de conhecimento de conteúdo, não é tanto de raciocínio lógico. O que ele faz é apresentar uma tabela com propriedades nutricionais aqui de vários alimentos, tá? E dizer que esses alimentos foram colocados em um tubo de ensaio e que o pesquisador que estava fazendo isso adicionou uma enzima digestiva chamada de pepsina nesses 5 tubos de ensaio. Em seguida, adicionou massas iguais dos alimentos, tá? E daí ele pergunta, a maior quantidade de produtos metabolizados ao final do teste foi obtida de qual tubo? Bom, para isso não tem muito o que pensar, eu tenho que saber. Eu tenho que saber o quê? Que a pepsina é uma enzima que atua na digestão de proteínas. Sabendo disso, é só eu olhar aqui qual dos alimentos tem teor de proteínas mais elevados. Eu olhando aqui, eu vejo que é este aqui, de 26,5%, que é o leite em pó, portanto, o tubo de ensaio 1. Tá certo? Indo para a próxima, então. Questão 128. A questão 128 é bem legal também e bem tranquila, para falar a verdade. E nos diz o seguinte: a composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantido em segredo pelos seus produtores. Não vamos falar a marca do refri para não fazer merchan. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve algumas das seguintes substâncias, tá? E daí ele pergunta, a substância presente nesse refrigerante responsável pelo seu acentuado caráter ácido é qual? Qual dessas aqui? Bom, tem que pensar o seguinte, eu estou tratando de substâncias orgânicas, tá? Quando eu estou falando de substâncias orgânicas ácidas, eu normalmente estou pensando aí em alguma substância que tenha um oxigênio ligado a um carbono alfa. Eu tenho um oxigênio ácido, ou seja, um oxigênio ligado ao carbono alfa ao carbono da carbonila. O que é isso? Tem aqui a minha carbonila, tem o carbono aqui. Este carbono é o carbono alfa, o primeiro depois da carbonila. Este hidrogênio aqui vai ser um hidrogênio ácido, tá? Quer dizer que essa carbonila está deslocando densidade eletrônica para cá. Essa ligação se rompe com mais facilidade, liberando o hidrogênio no meio, tá? Se eu olho para essas moléculas aqui, eu não tenho nada muito acentuado em relação a isso. Talvez eu possa pensar, eu possa desprotonar isso aqui com facilidade, talvez, mas aí eu não sei se é um sistema aromático aqui, se isso aqui não está comprometido. Não sei, mas enfim, se fosse uma dessas moléculas orgânicas aqui, talvez a com mais tendência a liberar o hidrogênio seja essa aqui. Mas eu tenho aqui este ácido aqui, que é um ácido de fósforo, se eu não me engano é um ácido fosfórico isso aqui, que existe nos refrigerantes. Se eu observar, ele tem exatamente a característica que eu quero. Ah, não é um carbono, não é um carbono, mas é um átomo alfa a uma forma análoga a uma carbonila aqui, ou seja, eu posso ter certeza que densidade eletrônica está sendo deslocada para cá e que esses hidrogênios vão se separar do restante da molécula com muita facilidade, acidificando o meio, tá? Então, com certeza, a substância responsável pelo sabor ácido dos refrigerantes é aí a substância 4.
Portanto, resposta D. Certo? Questão 131, a nossa penúltima questão. Ela pergunta o seguinte. Ela primeiro apresenta, né, o processo de produção do iogurte e pergunta, diz que ocorre uma mudança em uma característica do leite, que é a consistência dele. Né? Ele vai passar de ter uma consistência líquida para ter uma consistência pastosa. E nos pergunta em qual dessas fases ocorre essa transformação. Bom, para quem já tem mais familiaridade, até com produção de queijo mesmo, já poderia responder isso aqui de uma maneira mais intuitiva, mas vamos por eliminação, tá? Se a gente pensar, se eu adiciono açúcar no leite, eu não altero a consistência dele, apenas aumentei o teor de açúcares, tá? Fiz a pasteurização, é um processo de tratamento térmico para eliminar micro-organismos. Vai pensando você fazendo isso no leite da sua casa. Você botou um pouco de açúcar no leite, ferveu o leite, depois esfriou, ele continua líquido, ele não muda de consistência. Você adiciona leite em pó nele. Você pode pensar, talvez mude um pouquinho da consistência, ele fica um pouquinho mais grosso, talvez. Mas não é disso que a gente está falando, tá? Porque depois disso ele vai sofrer um resfriamento. E após esse resfriamento vai ser adicionado um micro-organismo aqui que vai fazer a fermentação lática. E a fermentação lática que vai transformar ele totalmente de líquido para a forma de gel, aquela textura característica do iogurte que a gente conhece, tá? Por que que isso acontece? Né? O que vai acontecer? A fermentação lática vai liberar aí ácido lático, acredito que similar ao processo de fabricação do queijo, vai proporcionar a precipitação de algumas proteínas aí do leite, e isso vai modificar a textura dele. Quer dizer, o leite não engrossou como aqui no leite em pó, ele realmente teve a textura modificada. Tá legal? Aí após a fermentação, que a gente já chegou à conclusão que ele é adicionado com um pouco de polpa de frutas e envasado. Então, neste processo aqui, o que altera a consistência do leite é a fermentação, portanto, alternativa C. Agora, a última questão que eu separei para vocês sobre química da edição passada do Enem é a 132, relativamente tranquila também. Ele nos apresenta o funcionamento de uma pilha de níquel e cádmio, tá? E o que ele nos pergunta aqui é qual a tensão mínima que um carregador vai ter que superar para recarregar essa pilha, tá? Para eu poder dizer a tensão mínima que ele vai ter que superar, porque ele vai trabalhar no sentido contrário ao da pilha para recarregá-la, eu tenho que pensar em como que essa pilha vai funcionar, tá? Então, eu estou olhando aqui a reação de oxidação do níquel, estou vendo que ele tem um determinado potencial, e estou vendo aqui a reação de oxidação do cádmio, estou vendo que ele tem outro determinado potencial. O que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que o potencial de oxidação do cádmio é muito menor do que o potencial de oxidação do níquel, porque é isso que eu estou observando, ele tem um valor de potencial menor. Portanto, essa espécie aqui vai ser reduzida ao invés de oxidada, tá? Então, eu vou ter um potencial de redução aqui, de redução positivo, e a oxidação vai de fato ocorrer aqui no níquel, porque embora ela não seja necessariamente espontânea, é mais fácil de ocorrer, porque ela é maior, o potencial de oxidação do níquel é maior do que o potencial de oxidação do cádmio. Então, o cádmio vai ser reduzido. Isso aqui se torna positivo, porque eu vou tratar de redução. Nessas pilhas, uma espécie é sempre reduzida e outra oxidada. E este aqui eu vou deixar desse jeito, né? Porque este potencial vai ter que fazer uma forcinha contra aqui para botar esses elétrons aqui no níquel para ele se oxidar, tá? Então, o que eu vou fazer, na verdade, é calcular a diferença, na verdade, somar os dois potenciais, o potencial de oxidação do níquel com o potencial de redução do cádmio, para ver qual que é o potencial da pilha, e o potencial da pilha vai ser o potencial que o carregador tem que vencer para poder fazer aquela pilha funcionar. Tá legal? Então, eu vou fazer
o 0.402 volts mais menos 0.230 volts. Isso aqui vai me dar 172 volts, que é a tensão fornecida pela pilha, e, portanto, é a tensão que o carregador tem que vencer para recarregá-la. Tá legal? Portanto, a nossa alternativa é a alternativa B. Certo, gente? A minha contribuição para vocês por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Passo a palavra agora de volta para o Diógenes e para a colega que está junto na sala. Certo, eu que agradeço o convite, agradeço mais uma vez ao Grupo PEST por ter me cedido por participar da ação. Eu vou encerrar a live aqui pra gente, tá legal? Um abraço, até mais.